Alô, você que tá ligado na Rádio Cidade em Dia, no YouTube, no 89.1 FM. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Eu sou John R. E hoje a gente vai fazer um podcast sem pauta, mas com uma pauta ali meio encaminhada. A realidade, gente, é que a gente não lembrava que tinha que gravar esse podcast hoje. E daí a gente não tinha um tema preparado. Nós estamos na última semana do ano, né, gente? Última semana do ano. E eu realmente acho que os melhores conteúdos surgem de última hora. Aí no Que final, desculpa aí no boa, final hein? virou um grande caos. Um grande caos. Mas a minha ideia pra hoje é o seguinte: a gente comentar sobre filmes que a gente assistiu esse ano e que a gente quer comentar por algum motivo. Não precisa ser um filme de 2024, um filme que literalmente a gente assistiu esse ano. Como, por exemplo, filme que eu e o John conversávamos rapidamente ali no período ali da redação, Sorria 2, que é o filme, John, que tu bem definiu, feito pras gays. Feito pras gays. As E é um- gays... Teve relatos de gays que mijaram no Mijaram? cinema no meio das cenas. Eu acho que eu tava lá, inclusive. Porque é um filme muito bom. O que tá Eu rindo, senti água no pé. Assim. mano? Tava Era quentinho uma assim grande embaixo. cascata nas cadeiras descendo. Começou assim já, viu? Começou mais ou menos, né? Eu não gosto de Sorrião, sabia? Eu gosto até. Eu acho a atriz muito fraca. Eu não tenho apego nenhum por ela, assim. Ela é Por- meio sem personalidade, né? Por mim, ela podia morrer a qualquer momento que eu não ia ligar, assim. Um negócio legal do primeiro Sorria, e pra quem não conhece a história de Sorria, né? Existe uma certa maldição, onde a pessoa que é infectada por essa maldição, ela acaba por ver pessoas sorrindo, né, pra ela. Sorrindo... E o ato de sorrir é interessante, né? Porque a gente pode pensar como um ato de amizade, de felicidade, mas quando ele é estático, né, daquela forma, tipo, o sorriso que... Ele é um sorriso, mas ele não se mexe, ele causa um pavor gigantesco. E dessa sequência, o Sorria 2 acompanha essa personagem que foi infectada por essa maldição e que, curiosamente, é uma diva pop. E, cara, o pano de fundo, como tu disse, desse filme é muito, muito bom. A atriz é muito boa, a principal, ela arrasa Sempre demais. gostei dela. Qual que é o nome dela que eu esqueci? Não sei não, mas eu sempre gostei dela. Mas Eu sempre gostei dela, não sei como Não, se mas chama. ó, sabe a hora que a Drew aparece lá no começo entrevistando ela? Tá, aham. Vou te explicar por que eu sempre gostei É a dela. Naomi Scott. É, essa mesmo. Porque quando a Drew tá... A Drew Barrymore. tá entrevistando ela lá no programa de TV, eu falei, ó, uma pantera das antigas e uma pantera das novas. Ah, ela Por- faz Pantera, né? Porque É verdade. a protagonista de Sorria 2 é uma das panteras do Últimas Panteras, que é assim, né? Uma bosta. Basicamente. Mas Sorria 2 ele é muito bom, porque assim, o primeiro eu já falei que eu não gosto tanto, porque a personagem principal é uma psicóloga, e daí tem todo o lance, mas ela é uma personagem meio vazia, assim, sem graça. E o 2 é muito interessante porque vai acompanhar uma artista que tá tentando retomar a carreira depois de um problema que teve no passado, envolvendo uso de droga, abuso de droga, perda do namorado e tudo. Então é meio que a primeira turnê dela depois de um ano de hiato tentando se recuperar e recuperar a imagem dela. E acompanha um personagem, uma figura que ela precisa lidar o tempo inteiro com pessoas sorrindo, né? E precisa sorrir o tempo inteiro. Então ela é uma pessoa que ela tá rodeada de gente, de fãs o tempo inteiro, dando entrevista o tempo inteiro, dando autógrafo o tempo inteiro. Então, teoricamente, o cenário de pessoas sorrindo sem parar pra ela já é comum. Então, como é que ela vai distinguir o que é comum e o que é maldição, tá ligado? É um filmaço muito bem dirigido. Aquela primeira cena que é toda em plano sequência, sabe? O começo do filme, literalmente, quando o cara chega na casa, etc. Não tem um corte sequer, né? É tipo todo em plano sequência, é muito bem dirigido. E só depois que eu me liguei que o cara é o cara que foi infectado no final do primeiro filme, né? Sim. Eu não tinha lembrado disso. Na verdade, o que sobrevive, né? O que chega depois lá, Isso, né? Que é o isso. infectado do primeiro filme, né? O que sobrevive. O mais dele- jovem, né? É isso. E daí ele acaba o filme, né? E daí começa o 2 com ele infectado tentando passar a maldição adiante. E é um filme muito, muito do bom. É um filme que quando eu vi, uma coisa que me pegou assim... Primeiro, que eu me caguei todo assistindo, né? Segundo, que eu achei que ele tinha um excesso de jumpscare. Nossa, era jumpscare o tempo inteiro, o tempo Nenhum me inteiro. deu susto, tá? Nossa, amigo, no cinema eu fiquei muito agoniado. Eu ficava assim, ó, com a mão no ouvido. Nenhum me deu susto. Eu não sei se é porque, como eu tava vendo na plataforma de streaming Telegram, Ah, e aí que quando é o eu maior do Brasil, é né? o maior do Brasil, quando eu espelho na tela, tem um delay. Então, às vezes tá aí Ah, tá. às vezes o cara aparece, aí depois vem um tum. Como é que tu consegue ver isso? E não é meme, tá? Porque eu falo assim, o Paulo não ia falar que tem jumpscare à toa, né? E aí eu comecei a perceber que, tipo, aparecia
Tipo assim, a hora que o cara lá tá atrás do espelho, aí ela aparecia, tipo, era... tum. Aí, tipo, se vem junto, aí... daí... Mas não, tinha um delay, aí eu, tá. E porque daí quando eu espelho na minha TV, que é numa marca duvidosa, cenas que tem muito frame, tipo cenas de ação, de luta, Elas cortam, elas né? começam a travar tudo. Eu me viro, eu entendo. No final eu entendo o filme. Cara, eu não consigo ver o filme com legenda atrasada, eu não consigo ver com legenda em português de Portugal, que já me dá uma agonia absurda. Imagina ver assim. Eu não consigo ver filme com legenda em mandarim. Eu, Eu até consigo ver, eu só não eu entendo muita só coisa. entendo, É. né? Se for um filme brasileiro, eu acho que eu consigo, mas enfim. A diva pop do filme, o que tu achou? Tu que é um fã de divas pop. Cara, assim, ó, várias coisas pra falar sobre esse filme, tá? Já vou pegar minha vez agora, tá, Marcos? Pra complementar Vai lá. o Paulo. A Sky, a atriz ali, ela conseguiu dar camada aos personagens. Não sei se tu notou, porque tu nota nela uma depressão, Sim. uma infelicidade, e tu nota que ela tá muito esforçada e realmente ela tá limpa, e que porque no começo tu fica ali, por que que ela foi lá pegar droga com um traficante, né? Não, mas era só pra pras dor, né? dores dela. E dela já tem que pegar no meio que na surdina, porque se Sim. ela pegar legalmente, vão criticar ela por ser viciada. Então, tipo, é todo. É uma crítica muito pesada, assim, tipo, como a indústria Sim. musical lida com seus. Com os músicos em si, né, os artistas. Sim, a mãe totalmente narcisista, ela empurrando ela pra Uhum. turnê, cagando pra saúde mental dela. E tem outra, tu falou sobre direção de cena, tem muitas coisas ali que eu achei muito massa na direção. Tem uma cena que me marcou, que foi quando o cara lá no começo dá com a lajota na cara. Aham. Aí ela fica, aí ele dá, lembro. ele começa, tipo assim, ó, ele começa a dar com a lajota a lajota não, o peso de academia ali com A anilha. anilha, na cara até estourar e cai duro. E aí ela fica assim. E aí fica sem trilha sonora, fica sem nada, aí ela fica assim, ele cai no chão. Silêncio agoniante. Dá uns 3 segundos, aí depois de 3 segundos ela vai para trás assim, sabe? Isso- Essa cena. Isso no cinema é muito bom, porque tu só ouve o teu batimento cardíaco nessa cena. Tá todo Sim. mundo em silêncio, sabe? Então tu Essa respira cena é bem aquilo. pesada, né? Não, é muito pesada. E a cena da coreografia enquanto ela tá surtando no quarto. Tá. Que negócio fantástico pra tu entender, né? O lance é que a pessoa que tá infectada, ela começa a ver as pessoas sorrindo, né? E como ela é uma artista, etc., ela começa a ter várias piras nesse sentido. Não necessariamente aquelas pessoas estão ali. Tem uma que ela tá no quarto, no apartamento dela sozinha, e ela acha que alguém invadiu o apartamento e tudo mais, e quando ela vê, tem um grupo de dançarinos lá, todos sorrindo. Se ela olha pra eles, eles param. No que ela vira, eles avançam em Os direção. anjos as estátuas E- lá do The Doctor Doctor Who. Who. Mesma dinâmica. É isso mesmo, é isso mesmo. E daí isso Os vai. anjos lamentadores. E isso aí vai. Só que chega um momento onde fica catártico, né? Tipo, eles começam a perseguir, correr atrás dela, pegam ela, jogam pra cima. Cara, é muito. Que cena diabólica, né? Nossa, e Aquele é muito comentário bem de- dirigido, né? Cara, Nossa, é muito porque bem eles assim dirigido. na parede, assim. No final, assim, o que eu acho que também ajudou a protagonista, a Sky ali, é que ela era em relação à primeira, foi que a Sky parece que foi muito mais torturada mentalmente pela pela maldição, pela né? maldição. Mas então, eu ouvi o diretor falar o seguinte, que é o mesmo diretor e roteirista do primeiro filme, né? Esse filme é baseado num curta que ele dirigiu também, que a maldição, ela afeta, ela é mais sádica com pessoas que já têm um mental abalado. Então, tipo, a Sim. primeira era uma psicóloga, né? Então, teoricamente, ela tava mais clean, assim, melhor com a mente dela. Agora, a Rai é enfim, uma viciada em recuperação, tudo mais, com uma baita de uma pressão. Então tem isso. Eles já perguntaram pra ele, inclusive, se já vai ter um 3, etc. Ele não confirmou. E eu acho muito interessante explorar outras figuras, né? Porque, pô, a gente tá falando de uma artista, de uma diva pop. Eu imagino um político, sabe? Em Aham. ano de eleição, que legal que seria ver um candidato à presidência com essa maldição. Eu acho que dá pra fazer vários filmes interessantes. Só, nesse só pra sentido. amarrar rapidão, tipo, eu gostei também que a atriz parece que estudou muito pra fazer essa diva pop. Ela Muito. tava dançando assim de uma maneira Muito. muito diva pop, corpo também, que né, a gente sabe que tem a pressão estética ali em cima das diva pop. E também, tipo assim, eu achei que o filme ia caminhar por um clichê de geralmente os filmes de terror que tem pessoas que têm dependência química, eles começam a falar experiências sobrenaturais que eles estão passando para as Aham. pessoas ao redor, as pessoas ficam, é a droga, voltou a usar Drogada, droga. Até teve um momento, tipo, que a mãe dela fala, né, você voltou a usar droga? Ela, Mas isso é muito mais sobre a mãe do que ela, né? sim, ela fala, você quer um toxicológico? E aquele diálogo acaba por Aham. ali, sabe? Então, gostei disso, porque quando eu vi, eu falei no começo do filme assim, quer ver, ó, ela vai começar a ver e vão dizer que ela tá voltando a usar droga, mas não foi por esse caminho não, porque
No fim, a gente nem. Nós não sabíamos que era É. real. Não. Eu jurava que ela tinha matado a mãe. Não, e no final tu percebe que várias coisas que eram reais, que apareceu como reais não eram, né? Não eram. E aí gostei bastante. É um dos bons filmes do ano. Alerta de spoiler. Não, mas não tem tanta coisa, enfim. Mas é um bom filme, tá? Pro pessoal que gosta de terror, assista. Eu acho que é um dos. De terror mesmo, um dos grandes filmes do ano. Diga aí um filme que tu viu esse ano, quer comentar, Marcos Matias. Olha, eu não vi filmes esse ano com tanta frequência. Eu vi. Tu viu 5 filmes esse ano também. Eu vi alguns filmes esse ano. Eu O vi que que tu faz, ô Marcos? Trabalha. Eu trabalho. Não. É. Eu trabalho. Cara, Em 2 empregos. Então, mas eu vi alguns filmes que eu tenho muito carinho por. Eu revi filmes esse ano, muitos. Assim, e um Metade deles... é Star Wars, né? Não, Star Wars eu vi várias vezes. Se a gente for falar de Star Wars... Porque esse ano eu vi todos os filmes de De Star novo? Wars. De novo, Os exatamente. 9? Todos os 10, 9. né? Todos os 9, mas eu vi também... Rogue One. Rogue One eu assisti também. Que... Enfim, mas isso não é sobre Star Wars. Não, Star Wars, enfim, eu amo, eu sou apaixonado por Star Wars. Mas eu assisti Disney, eu assisti Ghibli. Ai, E- Ghibli. Cara, eu queria falar muito do serviço de entregas da Kiki. Assisti faz Que é um menos de um mês. filme? É um filme Uma chamado animação. Serviço de Entregas da Kiki, que é do estúdio Ghibli, aquele estúdio de Viagem de Chihiro. Ah. Aquele estúdio Da música japonês. da Billie Eilish, É, sabe? isso. É esse mesmo. Que é fã, né? Que é fã. O O John é fã. John é fã, Fã né? do Miyazaki. Eu sou Exatamente. muito fã do Hayao Miyazaki. Mas assim, eu acho que o Serviço de Entregas da Kiki é um dos melhores filmes do Ghibli pra mim, né? No meu conceito, assim. Porque ele é um filme leve, gostoso. Ele é muito tranquilo, assim, de assistir. É muito bom. Ele tem os seus momentos de mistério, quando a gente entende que a Kiki tá passando por um problema que a gente não sabe bem o que é. Mas depois a Aham. gente começa a entender realmente o que ela tá passando. E ela tá saindo da... Ela tá virando mocinha. Exatamente. Mas é mesmo. Porque assim, a Kiki é uma bruxinha lá e existe uma vila onde essas bruxinhas elas têm que, em algum determinado momento ali nessa fase ali de pré-adolescência ali, criança pré-adolescência, você tem que sair e encontrar uma cidade nova, pegar a sua vassoura, o seu Trabalhar animalzinho. enquanto bruxa nessa cidade, né? Exatamente. E você tem que explorar esse seu lado bruxa. Sabe aquela fase de transição de criança para adulto? É isso que ela É o faz. Coming of Age que fala, né? É um filme de adolescente amadurecendo. Exatamente, é amadurecimento, exatamente. Só que isso envolto nessa questão da bruxinha, né? Então, a gente não pega isso, até porque os filmes japoneses são mais sutis, né? Nesse sentido, não jogam tudo na tua cara, né? Você tem que capturar isso. Muito poético, né? E isso é mais profundo, um pouco mais filosófico nesse sentido. E aí, a Kiki vai passando por esse detalhe. Só que ela vai para uma cidade que é um pouco movimentada, é bem diferente da vila dela. E ela começa a sentir certos problemas de lidar com toda essa movimentação, com as pessoas. E ela arranja um serviço que ela cria, que é o serviço de entregas. Por quê? Porque ela voa na Ela vira o vassoura. Sedex. Então ela vira um serviço de entregas de uma É. padaria. E é muito divertido isso. Primeiro ela começa a entregar pra padaria, depois ela cria o serviço dela mesmo, que aí ela mora lá num quartinho que tem no fundo da padaria. É. O telefone da padaria serve como ligação de pedidos de entrega. E ela começa a atuar fazendo essas entregas. E é muito bacana esse cenário. Ela começa... Visualmente muito legal, né? Nossa, a animação Ghibli é Tem sensacional. a ver ela tá entrando na vida adulta, por isso que ela tá usando Porque o ela dom de começa a ter voar. problemas com magia, por causa dessa transição também. Então as magias dela começam a ter certos problemas e ela não entende bem do que ela tá passando. Ela tem um gatinho que fala com ela e o gatinho começa a parecer só um gatinho, sabe? Ele não Então fala ela mais. ela começa a ficar toda perturbada justamente por esse conflito que ela tá vivendo. Ah, o gatinho começa a... Entendeu? Mas Mas eu acho que eu tô nessa tu tá fase. fazendo essa Nessa fase, fase. né? É. Tu tá virando Até a partir dos amores, né? Tipo, ela começa a ter uma amizade que é um pouquinho mais amorosa, só que ela... Tem um menino bem interessado nela que fica sempre indo atrás dela, ele acha ela muito legal esse e é ela um tenta doce, ignorar ela. Ele é um doce, ele é um menino muito carinhosinho. Aliás, ele parece um pouco contigo, assim, óculos Do e óculos, né? Só que ele é mais galeguinho, eu acho, mais né? galeguinho. Enfim. Enfim, Cara galego só porque tá de não, mas Basicamente, ele é branco e tem óculos. porque e é de gentil, o Paulo é um cara gentil, é verdade. tá? Enfim. Hum. Mas é muito, o filme é muito gostoso de assistir, cara. E o final também tem toda aquela reviravolta que acontece. Tu que nunca assistiu um filme, acho que tu ia gostar, já começa por aí, né? Porque uma das coisas que eu acho que bate muito nos filmes do Ghibli é que eles têm esses períodos de tempo só pra apreciar, sabe? Porque a gente já conversou isso em outro podcast, que o ritmo das obras orientais são muito diferentes. Porque, nossa, ocidental tem que ter coisa acontecendo o tempo inteiro, sabe?
Tem que ter diálogo, tem que ter explosão, tem que ter alguma coisa acontecendo o tempo inteiro. Eu não, por exemplo, no serviço de entregas aqui, que tem momento que vai só se debruçar em 1 minuto a ver como tá acontecendo o pão saindo do forno e a E quase o fumacinha Wicked. subindo. É quase um Wicked, assim. Tem uma cena assim. É, então, não sei, também não vi. Não porque eu viu? não vi, mas eu quero ver. Eu vi a Vacilina, não ver. É. Mas ele é muito Pônio, por contemplativo nesse exemplo. sentido. Pônio. Você pega Pônio, que é um outro filme, ele se passa. Tem uma relação muito intensa com o mar e o fundo do mar, etc. Outro que eu vi e esse tem ano cenas também. lindas assim do mar. Eu também vi esse ano, revi esse ano. Revi esse ano também, depois muito de bom. adulto. Pônio é muito bom. E aí agora tu me puxou umas diquinhas de 2024 de filmes de animação assim. O Menino e a Garça também foi filme que eu vi esse ano. Que eu não assisti ainda. Foi um filme que... Eu não lembro se ele venceu o Oscar. Não lembro se ele venceu o Oscar de melhor Se não animação. venceu, foi indicado. É, tava indicado. Porque me infernizaram pra assistir isso aí. É, tu não ia gostar da mesma forma. Mas é um filme muito bonito também, assim, de um menino que ele... a mãe dele falece, daí ele se muda com o pai pra uma casa. E ele também tá nesse conflito de... um ambiente... Sabe a criança pentelha quando perde alguém, sabe? Que não é culpa dela também, né? Mas ele começa a não querer... Revoltado. Não querer lidar com nada. E nesse ambiente ele descobre meio que uma porta mágica. Isso vai... enfim, vai construindo essa vida dele depois do luto. Então é um filme muito bonito também que eu vi esse ano. Agora, um filme que eu vi semana passada, que eu queria comentar com vocês, que eu adorei, é Red Rocket. Red Rocket é do diretor de Anora, que é o filme que venceu a Palma de Ouro esse ano em Cannes, deve estar indicado ao Oscar em todas as categorias principais. E ele é um filme que ele acompanha... A gente pode falar isso? Pode sim, porque, enfim, é coisas da vida, né? Ele acompanha um ator pornô em decadência. Tipo assim, ele tá ferrado da vida. Eu tô ligado. Um polêmico pesado, não é? Não é muito pesado. Tem uma polêmica tô ali no meio. Não, tô em outro... Amigo, tá na Netflix, tá? Não, Não, mas é um terrorzão, mas vai. não é um terror, mas acompanha esse... É um ator pornô que ele deixa Hollywood, deixa Los Angeles, pra voltar a morar com a ex-esposa dele, que é viciada. Só que assim, ele é um filme que ele tem todos esses assuntos que quando para ler eles são super pesados. Só que o filme, o ator ele é tão idiota, entre aspas, é uma baita atuação dele, mas ele deixa um tom tão cômico que tu só consegue, tipo, se divertir com o filme acontecendo, por mais que ele trate sobre assuntos muito, mas muito pesados mesmo, assim, sabe? Então, é um filme muito interessante, porque daí ele não tem um dinheiro na carteira, daí ele tem que convencer a ex-mulher dele a deixar ele morar naquela casa, sendo que ela é viciada em drogas também, tá num processo de se curar de alguma forma. E, enfim, o filme vai desenrolando em como que ele vai restabelecer a vida dele de alguma maneira, assim. Então, ele começa a traficar. Só que ele começa a traficar já pensando em como ele vai voltar para a indústria. Então ele começa a arrecadar dinheiro pensando no que ele vai fazer para conseguir voltar a ter um sucesso em Los Angeles, atuando enquanto ator pornográfico. E nisso ele conhece agora entra a parte mais pesada, né? Uma adolescente que trabalha numa lanchonete e ele bate o olho nela e acha que ela pode ser uma grande estrela de filmes adultos, assim. Então, ele é um filme que trata sobre vários assuntos extremamente pesados, sim. mas ele, no fim das contas, ele acaba sendo cômico pela maneira como vai sendo conduzido. É aquele que, assim, é tão absurdo que vira cômico, no fim das contas. É mais ou menos isso. Mas ele é um filme muito sobre como pessoas marginalizadas, de alguma forma, acabam adotando caminhos que, desde o início, tu percebe que não vão dar certo, sabe? Pelo desespero. Então é um filme que trabalha muito nisso. Eu falo isso de pessoas marginalizadas porque esse novo filme do diretor, que é o Sean Baker, que é o Anora, acompanha uma dançarina de luxo, não sei se esse é o termo adequado, mas também é uma menina super jovem que dança em uma boate, ganha dinheiro dessa forma e acaba se relacionando com um ricaço russo que vai mudar a vida dela, entre aspas. Então, gosto bastante de como esse diretor faz esses filmes um pouco mais, não digo poéticos, nem nada do tipo, mas aborda esses personagens um pouco mais incomuns. Fala mais um filmezinho aí. Cara, Alien... A gente não falou de Alien Não falamos. Romulus, né? Não. Eu nunca vi nenhum Alien. Eu não vi o Alien Oitavo Passageiro, o antigo. Eu não vi Alien vs Predador, não vi sequência. Eu só vi esse Alien Romulus. Nunca jogasse um joguinho do Alien? Nada? Eu sou anti-game, cara. Você é anti-game. Aham, Não é gamer? sou chato. Hã? Tem cara de quem joga LOL.
Amigo, o único jogo que eu jogo na vida desde os 11 anos é Roller Coaster Tycoon 3 de montar parque. Meu Deus. Eu ainda jogo no modo clássico? tanque de areia, porque tem o modo carreira que tem objetivo, tarefa, né? Aham. Eu jogo no modo tanque de areia, que é tudo ilimitado só pra mexer com criatividade. Aí levanto montanha, faço vegetação e depois eu começo a montanha-russa. Ah, bom. Anos, sério, tá? Não, entendo. É legal mesmo. Enfim, cara, Alien Romulus, assim, achei um composto nada, assim, inovador e genial, mas tudo muito bem certo, muito bem amarradinho. Roteiro, atuação, CGI, a história, assim, é muito legal que ela vai acontecendo. No começo do filme tem umas pontas que vão ficando soltas. Sabe, tipo assim, quando... Por exemplo, isso aqui eu posso dar spoiler. Eles chegam num local, aí eles focam em dar uma informação sobre a nave. Aham. E aqui, de 5 em 5 minutos, a gravidade cai e todo mundo levita. Isso é no começo. Sabe essas pontas soltas que eles vão assistindo aí, tu pensa assim, isso no final vai Vai. servir pra algo. Então ele tem várias coisas assim, só que depois ele vai se amarrando de uma maneira que não é óbvia, sabe? Tu viu já? Já vi no cinema. Concorda com isso? Concordo. Eu acho que na verdade, quando eles começam a dar essas informações, eu já começo a pensar que elas vão ser usadas pra alguma Sim, coisa. eu né? também, mas Daí- não é tão tosco, né? E não é. E pelo menos tem soluções, né? Tipo assim, Sim. são soluções, não é o que eles falam de. Acho que é de Deus Ex Machina, que é quando uma solução surge do nada. Sem nenhuma explicação. Sim. Daí não tem nada disso, assim. As soluções são todas, de fato, muito bem amarradinhas. E eu gosto bastante disso. Acho um filme bem. Eu acho ele até visualmente bem interessante, tá? Porque eu que já vi. Não sei se eu vi todos, mas vi boa parte dos filmes da franquia Alien. Com o tempo perdeu a coisa do primeiro, que era, assim, você sabe que tá preso ali com alguma coisa que vai querer te matar. Então, o próprio ambiente vai te deixar amedrontado, sabe? Tu não precisa explorar o combate, etc. Tipo, o ambiente vai te deixar amedrontado. Só que o ambiente também ele é interessante, tipo, tem o lance do escuro. Então, o escuro pode estar ali o alien. Tem o lance de um pequeno feixe de luz, pode estar a minha saída ali. Então, eu acho que o filme, visualmente, ele explora bem essas questões. Coisa que os outros não vinham fazendo há muitos anos. E tu sabe o que eu inventei de ver esse ano também, pra fechar o meu? Eu vi a franquia do Cloverfield. Boa, hein? Tu já viu? Eu vi o primeiro e o segundo. O primeiro eu vi nas épocas de telecine, assim, passando na Aham. TV. E o segundo acho que eu vi faz uns 2 anos, que é o que eu mais gostei. O terceiro eu nem me aventurei a ver. Nem vai. Dizem que é bem ruinzinho, né? Então, aí é. Meu Deus. O que eu achei massa é que, tipo assim, o Cloverfield, o Monster é o 1, lá de 2009 e tal. Massa pra caramba, o Monstro vi na esse? cidade. Não. É bem legalzinho, tá? É aquele filme found footage, sabe? De câmera. Só que daí bota um monstro. Imagina assim, o Godzilla invadiu a cidade e a função, tipo, o ponto de vista alguém tentando sobreviver com uma câmera. É Só que, isso. só que o massa é que é um foot footage. Found footage. Food. O foot footage, né? Fast food. O foot- É um fast food que, tipo, ele é muito. Ele não é, não é, sabe? Ele é e não é, porque tem um O footage é o lance da câmera. tem exército, é muito louco, assim. Só que eu acho massa que é um filme que constrói uma tensão crescente muito louca. Tipo assim, eles estão ali fugindo do monstro da cidade. Cara, muito bom. O 2, que é o Rua Cloverfield 10, ele é totalmente diferente porque envolve uma mulher em cativeiro É. que o cara não deixa ela sair porque fala que o apocalipse do 1 aconteceu lá fora. E aí ela não sabe se é verdade ou não. Só que não é sobre o apocalipse, é sobre aquele cativeiro, sobre se é verdade ou não. O Isso 3. Não, mas o 2 é muito bom, né? O 2 eu acho chique. Porque assim, é a dúvida, e tu ia gostar, ô Marcos Matias, porque assim, uma mulher capotou o carro e ela acorda num porão. Tipo assim, Falei cativeiro, nem cativeiro, né? Num ela bunker, num né? bunker, assim, ela acorda num bunker e sendo mantida, entre aspas, como um refém. Só que a partir de um momento, o cara que tá mantendo ela refém, ele começa a dar a seguinte informação: olha, o mundo acabou, praticamente. Aqui é o único espaço onde a gente vai conseguir viver. E assim, o que tu faz com essa informação, sabe? E tu não sabe se é verdade ou não Porque, também. assim, depois ele solta ela, sabe? Ele só não deixa ela sair, mas ela pode viver da forma como ela quiser. Ela no bunker não tá sendo, enfim, assediada e nem nada. E daí, só que ela fica com essa dúvida, né? Tipo, isso é verdade, isso não é? E a gente também. E a gente também, porque é uma situação muito improvável. Eu vou arriscar minha vida sendo verdade? Por que ele estaria mentindo? Então, é um baita no filme. Então, um suspense bem legal. E no 3, a Terra some, que é o Cloverfield Paradox. Só o que me decepcionou na franquia? Que o 1 teve um roteiro original, foi gravado, todo um sistema de marketing de divulgação na época, nos Estados Unidos. Aí o 2 e o 3 foram roteiros comprados, que iriam ser outra história, Foi. e trouxeram pro universo Cloverfield. Tipo assim, no 3 termina meio que dizendo que
O 3 termina com eles trazendo a Terra de volta pro lugar, naquela viagem de multiverso. E aí termina com o monstro gigante aparecendo. O monstro do 1. Então meio que eles explicaram que a Terra transicionou de uma linha do tempo pra outra e por isso que esses monstros apareceram no 1. Uma palhaçada, assim. Só que foram roteiros comprados. Eram, tipo, o filme lá do 2 era só sobre ela ser sequestrada e não saber se estaria ali dentro ou não. Ah, daí E aí encaixaram. trouxeram pro universo e tal. Só que o 1 é uma farofa foda, o 2 é chique e o 3 é... Lixo. Basicamente é lixo. Eu queria fazer uma recomendação, Vamos que é um lá, filme que eu pra comentei esses finalizar. tempos pra gente finalizar, que eu vi em 2022, esse filme foi lançado em 2022, que é A Mulher Rei. Ah, É um baita Viola de um Davis, filme hein? com a Viola Davis. chegou a ser Ela- votada para as premiações naquela época, eu lembro. Então, eu tava pensando nos filmes que eu assisti no cinema, e aí eu fui voltando e cheguei nele. Faz Eu tanto tempo assisti que em não vai, que foi em 2022. Eu fui esse ano, mas Meninas Malvadas, o novo, não vá assistir. A não recomendação do ano é Meninas Malvadas. Tá bom. Mas enfim. Daí eu lembrei desse filme que é muito bom. A Viola Davis, ela faz o papel de Nanisca, que é general de um exército só de mulheres, dessa sociedade aí na África, lá no século de 1800. Uhum. O que acontece? Os homens, eles foram muito afetados pela guerra, então muitos morreram, outros acabaram sendo levados como escravos. Então eles tinham o reino principal que dominava essas vilas, pegava os homens e negociava eles como escravos, como escravizados. Então surgiu esse exército só de mulheres, e ela é a comandante desse exército. E ela faz um papel, sabe? A Viola Davis, Ela é sensacional, né? ela Mas tem assim, autoridade, né? sabe aquela impressão que dá que não é esse o foco central delas serem mulheres especificamente. Ela é uma baita de uma general, e se fosse um homem no papel com um exército masculino, seria a mesma coisa. Ela é sensacional naquilo ali. Claro que tem ainda mais esse discussão do peso gênero, justamente, né? Uhum. tem muito mais esse peso justamente por ser a Viola fazendo aquele papel. Ela tá super em forma. É um filme de ação É. muito forte. Tem muita combate, ação no assim, filme, tem no- combate, tudo. Ainda mais toda essa pressão da posição que ela ocupa e como ela tem que defender o lugar que ela Olha vive. só. O filme é incrível, é muito bonito. Muito bonito e uma ação muito forte também. Eu acho que é dos últimos filmes de ação que eu vi, é um dos melhores. E a indicação do Marcos tá na Max. Então, quem quiser assistir A Mulher Rei, tá na Max. Serviço de entrega da Kik tá disponível na Netflix. Alien Romulus tá disponível na Disney, pra quem quiser assistir. E o Red Rocket que eu assisti tá disponível também na Netflix. Gente, obrigado a todos vocês. Valeu. Happy New Year! É o último do ano. A gente devia ter feito É o último filmes do ano, que né? Podia tinha ser também, né? Mas cenas- agora eu acho que a gente já gravou, né? a gente já gravou. Um abraço, gente. Alguém vai morrer. Que é isso. Feliz 91, Feliz 92 e Feliz 93. Alguém desses apresentadores vai morrer. Vamos terminar assim. Um abraço, gente. Feliz ano novo. Beijo. Até mais.